Então, pessoal, vamos lá para mais um episódio do Vetlog Podcast. Antes da gente começar a apresentar nossas convidadas, que hoje são 3, eu vou falar para todo mundo que continue divulgando esse trabalho que a gente faz com muito carinho aí para que o mercado veterinário cresça, se desenvolva ou, no mínimo, que reflita a respeito do que a gente vem fazendo. Tá? Hoje é um tema bem importante que a gente vai falar. É o primeiro podcast. A gente está gravando ele em junho de 2024. É o primeiro podcast pós-maio das enchentes no Rio Grande do Sul. E, por óbvio, o tema só podia ser esse. Então, a ideia era trazer um pouco do que está passando e acho que mais do que isso, a gente refletir um pouco do que a nossa classe ou nós podemos refletir pensando nas próximas. Eu estou com 3 convidados aqui comigo. Então, só antes disso, né? Sigam nossas redes lá, divulguem. Eu estou com a Mariana Noyos, médica veterinária da Fertivida, né, idealizadora do projeto SOS Resgatados Fertivida. Estou com a Andressa Gracioli, médica veterinária da empresa Televet. E a Bárbara Furtado, médica veterinária especialista em atendimento domiciliar. Sejam bem-vindos as 3. Muito obrigado por estarem aqui. Bom, esse podcast ele é quase uma repetição no sentido que quem não tá vendo agora não sabe, mas piscou a luz, a gente perdeu tudo, então a gente recomeçou toda a gravação, então algumas coisas nós vamos reabordar aqui, então algumas falas a gente já sabe, mas o principal disso tudo é assim, quando essa tragédia começou, isso, né, veio à tona, e agora quando a gente foi gravar esse podcast, a gente foi levantar nome de pessoas muito envolvidas, que dedicaram muito do seu tempo profissional e pessoal pela causa veterinária, ou, né, nessa ajuda aos resgatados ou nos abrigos. E muitos nomes vieram para a nossa mesa e, por óbvio, vocês 3 foram pessoas que foram muito citadas pelo grau de engajamento de vocês 3 nesse cenário atual que a gente vai abordar aqui, né, um cenário de guerra. Mas então tá, vamos lá, a gente tem bastante coisa para conversar. Antes, então, eu pedi para cada uma fazer uma breve apresentação e também fazer aquele relato de como a enchente chegou, como a água bateu em vocês. Então, vamos lá. Mari. Vamos lá. Então, eu sou veterinária, já formada há 23 anos, tenho uma clínica em Porto Alegre há 22 anos. É uma clínica que começou há 22 anos como a primeira clínica, né, especializada na parte de reprodução de cães. No sul do país, todo mundo achando que eu era louca, né, há tanto tempo atrás, tentar essa especialidade, mas a clínica é uma clínica geral com o foco nisso, né. E a tragédia chegou em mim, eu acho que como chegou para todo mundo, num primeiro momento, na sexta-feira, ter as ligações da agenda cancelada, o que eu vou fazer, eu vou produzir um pouco de conteúdo. Estava na clínica, ao mesmo tempo não estava acompanhando todas as notícias, né? E aí quando cheguei em casa, comecei a me interagir de tudo, fui dormir mal dormindo, né? Como acho que todo mundo foi. E quando acordei no sábado, era uma chuva de mensagens e abrigos abrindo, precisamos de veterinário aqui, aqui e lá. E eu falei, bom, eu não vou conseguir ficar em casa, né? Parado assistindo tudo isso. A hora que surgiu ali, que na Exefid estavam precisando de veterinário, eu imediatamente, vou para lá, né? O que eu vou levar? De veterinário para Bárbara, né? O que eu levo, até porque a gente não sabe que situação ia encontrar. Eu vou encontrar cachorros machucados, feridos, mal, o que eu vou estar encontrando? A gente não sabia o que ia encontrar. Então, peguei, né, uma parte de medicação, levei minha filha junto, falei, eu vou olhar os cachorros, tu vai segurando tudo. Era muito incerto em saber o que ia acontecer, né, então, chegar nesses abrigos e numa situação inicial ver, né, aquelas pessoas, onde eu cheguei, eram as pessoas recolhidas com os cachorros e todo mundo compartilhando o mesmo ginásio ainda não estava estruturado a parte de cães dali. Então, o primeiro momento era tentar entender, né, como é que estado aqueles cães estavam chegando ali e depois progredir para as próximas etapas, assim, que eu acho que a gente vai conversando, porque essa fase inicial de abrigo era tudo muito dinâmico. O que se precisava de manhã era diferente do que precisava de tarde, que era diferente do que precisava no outro dia, e que eu acho que é o que muitas pessoas de nós, com iniciativa, né, se engajaram e começaram a abrir Pix e abrir as coisas para fazer com que as coisas acontecessem de forma mais rápida e a tendência de, né, essa dinâmica toda que era necessário dos abrigos. Legal. Bárbara? Bom, eu sou formada há 5 anos, especialista em atendimento a domicílio.
E foi o que a Mari falou ali, a gente, no primeiro momento ali na sexta-feira, começou na verdade na quinta-feira, porque eu sou responsável técnica, ou era, por dois consultórios em Canoas, né, que inclusive foram extremamente afetados. E na quinta-feira, o pessoal de Canoas começou a falar pra mim, Bárbara, tá, eu acho melhor tu ir embora mais cedo. Eu ficava lá até às 7. Eu acho melhor tu ir embora mais cedo. A 448, que é que eu pego, tá enchendo de água. E eu, ai gente, para. Vai embora. Vamos cancelar aqui. A gente tá com medo. Canoas normalmente, né, tem água e tal. E eu, não, tá, beleza. Cancelamos alguns, remarcamos, né, pra ali na próxima semana, sem imaginar o que ia acontecer. E eu fui pra casa. E aí, de quinta pra sexta já começou, né, toda aquela movimentação. Sexta-feira foi o que a Mari falou. Eu pensei, bom, eu não tenho agenda, porque cancelaram, porque na sexta-feira eu faço os meus atendimentos domiciliares. Vou fazer conteúdo, vou criar conteúdo, né, vou fazer algum post legal. E aí eu comecei a ver as notícias e ficar ali extremamente impressionada com tudo que estava acontecendo. Mas parecia que eu estava numa bolha, que eu não estava vendo o que estava acontecendo, né, ao redor. E aí, quando eu comecei a ligar o rádio, a TV, algumas mensagens começaram a surgir nos grupos da família, dos amigos, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, de sexta-feira de noite, que foi ali onde tudo começou a acontecer, onde os bairros onde amigos e família moram, começou a vir água, eu disse, tá, isso aqui tá estranho e eu acho que não tá nada bom, né? E a coisa vai ser muito pior do que eu imaginava. No sábado, sem dormir de sexta para sábado praticamente, eu falei pro meu esposo, eu disse, não vou conseguir ficar em casa, não vai dar, vou ter que dar um jeito. E aí contatei alguns colegas que estavam precisando e no sábado eu fui para um abrigo, Bigornão se chama, né? Na verdade é um ginásio de esportes que eles abriram para começar a trazer as pessoas, né? Pessoas e animais para lá. E tinha uma veterinária lá só e ela disse, preciso de ajuda aqui, se alguém puder vir. Eu disse, tô indo. Fiz que nem a Mari, peguei a minha maletinha pronta lá nos atendimentos, né? E fui correndo. Chegando lá, era pessoas e animais, né? As pessoas vindo, que as suas casas estavam enchendo de água, levando seus animais ali e nos trazendo. E com aquela emoção, com aquele sentimento todo, com aquela perda toda. E eu chegava, eu pegava o animalzinho da pessoa e eu abraçava a pessoa e eu chorava junto com a pessoa. E eu dizia, vai ficar tudo bem, é uma fase, vai passar, deixa o teu animal aqui com a gente, ele vai ser bem cuidado, a gente amarrava ali e tal. Mas eu me emocionei demais, eu chorei demais com essas pessoas e eu vi que, pra mim, aquilo ali, pessoas e animais, eu não estava sendo ágil, rápida, né? E com tudo isso ainda, à tarde, no mesmo dia, no sábado, eu tive a notícia do falecimento da minha avó, que eu era, né, sou extremamente apegada, era extremamente apegada, e isso me abalou demais. E aí, enfim, né, não fui no domingo, eu fiquei, né, um tempo, enfim, com toda a questão do velório, e eu disse, não vou ficar em casa. Eu tenho certeza que a minha avó, ela vai estar muito orgulhosa de mim, ajudando. E foi o que eu fiz. Eu fui pro abrigo no domingo de noite, e aí eu não fui pro mesmo abrigo, porque alguns colegas já estavam ligando que a escola Irmão Weber, que fica próximo a um bairro que alagou bastante ali, bem perto da BR, estavam alojando os animais ali, e eram só animais. Eu disse, eu acho que lá eu vou conseguir ter reação melhor. E eu já estava toda abalada, né, psicologicamente, aí, com tudo que estava acontecendo. E aí eu fui pra lá, e aí foi o caos total, né? Porque eu pegava animais em choque, animais que saíam da água direto com os barcos e com os próprios familiares lá, chegavam, colocavam nos nossos braços e falavam, por favor, salva ele, que ele é a única coisa que me restou. E a gente com o nosso psicológico, né, ali, mas força. Respirava fundo, olhava pra cima e força, que era o que a gente tinha que fazer. Reagir, salvar o animal, reagir e manter a vida daquele animal. E é isso. Acho que esse primeiro momento onde a água bateu em mim foi assim. Andressa? Bom, eu então, até vou mudar a volta agora, que a gente já tinha conversado, mas assim, ó, a minha pet, ela é na esquina do IPA.
Então, o que aconteceu? No primeiro momento eu estava trabalhando e estavam comentando, só que o IPA não abriu no primeiro dia. Então, eu fui ajudar no Grêmio Náutico União e na Metista, que não tinha veterinário, não tinha luz, não tinha água, e já estava cheio de resgatados e não tinha internet também. Então, tipo, era através dos outros que a pessoa conseguia pedir ajuda. Tipo, ia o vizinho, que daí dava uma volta, a guria não tinha carro, não tinha nada. Assim, foi uma cena de guerra, realmente. Então, eu só olhei pra minha estagiária, bom, né? Não é aqui que a gente vai ficar. A primeira noite, acho que ninguém sabia o que acontecia. Pegava dos roupeiros as coisas para doação. E a segunda noite, 10 anos atendendo em domicílio. Já tem sempre a maleta pronta, mas não para guerra, né? Antibiótico anti-inflamatório, remédio para dor, coisas para ataduras também, né? Tu fica pensando o que eu vou encontrar pela frente, né? Então, a gente foi ajudar no Grêmio Náutico União. Passamos lá o início de tudo e lá não tinha teto, então era lona, era toda uma situação mais precária. E foi a primeira vez que eu entrei, então, num abrigo e vi a parte humana, que me deu um nó na garganta. Foi início, é muito difícil tu ver as pessoas deitadas no chão, com distanciamento mínimo entre elas, com roupa estendida, pendurada, junto com crianças. Então, começa a te dar ali já um nó na garganta, tu começa a se desequilibrar. E pensar por onde ir, o que fazer, por onde iniciar. Então, primeiramente, por causa da rede social, que graças a Deus eu tenho bastante cliente já de 10 anos, imagina, né? Então, eu sou uma das pioneiras, eu acho que Instagram também, então a gente já tem 10 mil seguidores, então é quem eu me grudo na hora, porque são clientes muito fiéis e, tipo, confiam no meu trabalho, sabe? Tipo, tá tudo provado, tá tudo organizado, então vamos abrir um Pix, porque pelo menos de fome eles não podem morrer, né? Depois a gente vai vendo. Então, abri um Pix no meio do abrigo do Grêmio Náutico União, e na hora que eu abri emocionada e vi aquele tanto de cachorro junto, filhote, com pitbull, com isso, aquilo, um monte de gente nem é despreparado, porque todo mundo é despreparado, né? Mas sem prática, sem experiência, né, na área. Então, eu me lembro que eu fui lá no fundo com a minha estagiária e digo, bom, vou pedir aqui, porque eu tava muito emocionada. Eu fiz uma postagem, assim, com meus olhos cheios de lágrimas, tipo... Eu sou verdadeira na minha rede social, sabe? Tipo, eu preciso de vocês. Eu abri e no meio daquele abrigo começou a entrar Pix. Daí mais eu chorava ainda para ver a confiança. Porque muita gente estava igual a gente, em casa, como ajudar. Já que eu não tô indo, eu tenho o quê? Eu tenho um pouco para ajudar. Eu nunca vou me esquecer. Entrou o Pix de R$7. Era o que a pessoa tinha. A menina, uma outra mandou, olha, sendo que eu nem conseguia responder as mensagens. A gente tem 2 números da empresa. Um eu fico e outro é a Pet. E eu me lembro a guria disse assim, ó, eu tenho tanto na conta agora. Do Rio de Janeiro. Tipo assim, ó, eu recebi Pix de Dubai. Eu recebi Pix dos Estados Unidos. Tu fica assim, quem é essas pessoas? Como assim? Então, isso, tu criou uma rede tão rápida que te dá um emocional e ao mesmo tempo tu vê, eu tô no caminho certo, vamos lá, porque tu não sabe nem como começar. Então, esse foi o primeiro momento do meu primeiro dia, foi Grêmio Náutico União Ametista. Eu, na sexta-feira, fui fechar a Pet, eu já fechei a Pet e eu estaciono na mesma rua. Aqui tá minha Pet, aqui tá o IPA, um vulco. Eu digo, o que tá acontecendo ali? E eu já pulei pro IPA e de lá eu não saí nunca mais. Eu fiz de 12 a 16 horas sem parar, porque quando eu cheguei no abrigo do IPA, aquilo é muito grande, lá no fundo é pavilhão das pessoas. Aqui era o pavilhão dos animais, tipo, o que tu tem em colégio? Tu tem que ser tudo muito ágil, tem que ser tudo muito rápido. É classe, eu preciso de classe. E nisso já vinha... Gente, as pessoas, foi os voluntários, tudo muito rápido, sabe? Daqui a pouco tu vê, tu tá o que tu precisa? E não sei o quê, vamos isso, vamos aqui, eu preciso do corda. Como é que os cachorros vão chegando o cachorro e tu não sabe como matar eles, tu não tem uma corda, tu não tem... E daí come... A mobilização das pessoas foi Meu Deus, foi tudo muito rápido. E eu me lembro vindo os coordenadores, o que tu precisa? E eu, gente... Isso, aquilo, eles já colavam na frente do IPA que tu precisava, assim, ó, em frações de segundos, começava a chegar e já estacionava o carro e daí tudo é um emocional, porque tu não sabe, e daí pelos sinais, tu começou toda de sinais, não, eu tô no caminho certo, eu isso, eu aquilo. E aí nisso, aquele pavilhão cheio de, como o IPA fechou há uns 3 meses atrás, era um pavilhão cheio de portas de... mini lojas, que eram as lanchonetes, tudo fechado. E daí tinha uma porta aberta, tipo, vamos abrir aqui e montar já um atendimento, porque começava a chegar os animais machucados, mas não era só pegar, né? E era assim, ó, os resgatados lá
do Pontal, dos lugares, já manda para esse lugar que abriu. E vinha, e tu não tinha uma noção. E só ia entrando, e daqui a pouco chegava 10 juntos, e gato junto. Onde é que tu vai enfiar gato? Tu não tem onde enfiar. Um gato não tem uma caixa de transporte, não tem nada. Então, foi tudo muito rápido, assim, ó. E aí, no meio do caminho, chegaram lá no pavilhão, eu preciso de uma veterinária líder. Não, gente, eu já tenho muito problema lá na PET, eu não quero ser líder. Mas só tinha eu lá. Tipo, vamos para uma reunião, calma, assim. Cheguei na reunião, era a Melnik, era a prefeitura, era uma rede, assim, de gente. E eu digo, bom, então tá, vou ficar aqui como líder, e de lá eu não saí mais. Então, assim, eu botei a primeira classe lá, a primeira coberta, fui eu que pedi, sabe? A gente, assim, ó, criou uma equipe muito rápido, com ótimos profissionais, sabe? Ao mesmo tempo, era manhã e tarde, noite, tu começava, e daí a pouca pessoa que te ajudava, tu já abraçava ela, muito obrigada, muito obrigada. Eu nunca vou me esquecer que daí eu tava... E eu tenho... Todo mundo, um motivo, né, nessa época. Eu saía porque não pegava rede social, e eu só tinha rede social. Eu sei caminhar no IPA pra pegar a internet, sabe? E eu digo, eu só tenho os meus seguidores pra me ajudar, sabe? Gente, estamos sem ração, sem isso, sem aquilo. E nisso eu tô chorando. Eles têm que entender o que tá vivendo. Eu já fazia vídeo e não carregava, eu caminhava, sabe, pelo pavilhão. Eu ia no banheiro chorar. E escondida, sempre sentada no vaso, sabe? Porque assim, ó, eu tinha que ser forte para os outros. Só que daí chegou, acho que no 10º dia, eu não conseguia mais. Aí vinha o pessoal da prefeitura, vinha a polícia civil nos ajudando, a brigada. A gente teve um apoio tão grande. E quando tu vê que a coisa começa a andar e as pessoas chegam e falam, quem é a líder, Andressa? E eu, Andressa, eu vim aqui para te dar parabéns, o que tu precisa, o que isso. Quando tu vê, como a Mari tinha comentado, os primeiros 48 horas, tu tá construindo uma empresa que tu não tem noção se tá certo ou errado, é a sobrevivência, só precisa tirar. E nisso, assim, ó, no meio de tantos e tantos, eu nunca vou me esquecer que eu falei, lotou lá dentro do pavilhão, vai chover, cheio de goteira, a gente começava as goteiras em cima dos cachorros, daí tu tinha tudo organizado, tu tinha que mudar tudo de lugar, e lá na frente tem espaço, eu preciso que... Casinha, casinha. Daí veio o pessoal do IPA. Quem tu precisa, Andressa? Casinha, tá. Eu vou no banheiro. Quando eu voltei, juro, eu acho que deu uns 20 minutos. Cheio de casinha. Veio uma câmera de... E eu falei, ai, como assim? Sabe? Tu fica assim, ó, e se abraça nas pessoas, tipo... É incrível o que a gente viveu, É que foi tudo... Está passando ainda, foi né? tudo... A água veio muito rápido, as necessidades vieram muito rápido, os abrigos foram construídos muito rápido, as necessidades de pessoas foi tudo muito rápido e ninguém preparado a isso, né? Aquilo que a gente falou, né, no apagão ali. Os abrigos se montavam muito rápido. Inicialmente se montou, os abrigos começaram, né, vindo com as pessoas com seus cachorros, e aí surgindo a necessidade de montar a parte, assim como depois, ao mesmo tempo, foi tendo que se montar os abrigos que não tinham as pessoas, que eram os que chegavam resgatados. E as necessidades do abrigo, elas, nas primeiras 24 horas, até o abrigo ser conhecido, depois de 24, 48 horas que sabia que tinha montado o abrigo, sobrava, às vezes, doação do que tu pediu, né? Então, a necessidade, ela era muito dinâmica. O que tu precisava de manhã, às vezes, não era o que tu precisava de tarde, o que precisava de um dia, não precisava no outro. E muito o que eu fiz, era os milagres que chegavam dos abrigos da Andressa, né? Eu, no início, comecei trabalhando na Ezefeed, até que eu cheguei com conta, assim, eu virei... começou o link, tu começou a ajudar. No início, eu só pedi, olha, aqui tá precisando disso, tá precisando daquilo. Depois, as pessoas começaram a chegar tanta mensagem. O que tu precisa, o que tu vai, que tu quase não conseguia responder. Quando eu chegava de noite, as pessoas já viam, olha, eu vi que tu tá em tal lugar, mas tal lugar precisa disso, precisa daquilo. Que daí foi por isso que eu criei o Pix, porque eu falei, eu tô com muita boa vontade, mas eu não tenho como agir. Aí eu chegava de manhã, aí tu já investigava, chegava aquelas compartilhamento da internet, tal lugar precisa disso. Quando tu chegava, já estava lotado aquilo. Daquela coisa. Então, vamos lá. Local precisa, chegou a informação em mim, eu ia atrás. Quem é o responsável pelo abrigo? Então, realmente, o que tu tá pegando? No início, nunca trabalhei com tanto pallet na minha vida. Gente, e o pallet começou comprando pallet a R$5, depois o pallet estava custando R$10. Então, eu brincava que eu tinha a minha amiga que era gerente de pallets, depois eu tinha que era gerente de construir canil. E fui dividindo. Aí na Ezefeed eu falei, gente, eu vou sair daqui, porque eu tô o dia aqui presa num turno tratando os cães, quando a minha rede tá me deslocando para outro lugar. Sim, mais pra gestão do negócio. É mais pra atender a necessidade. Então eu passei os primeiros 10 dias isso. O que tu tá precisando? Mariana, a barraca começou a chover. Quando começou a chover, eu preciso de lona, eu preciso de prego. Teve o sábado de manhã, que foi o sábado seguinte,
Porque na sexta começou a montar o Iguatemi. Quando me falaram, estou montando no Iguatemi, quando eu sabia, estava montando um lugar, eu ia imediatamente até o lugar. O que vocês estão precisando? E aí, o que eu podia atender? E naquele dia foi uma sexta de chuva, que daí foi a sexta seguinte da fatídica, que começou a chover de novo. Na quarta foi aquele calorão. Eu consegui um carregamento de 150 pallets para o Iguatemi, né? Se comprou a parte do carregamento. Contratamos um freteiro, então eu levei para o Vida, para o Centro Vida, para umas ONGs, aquelas pessoas que já tinham cachorro, quando não tinha mais abrigo recebendo o cachorro porque lotou, aquelas pessoas que já tinham 20 cachorros, elas passaram a ter 40, 60 cachorros. Então, 150 pallets, eu vou mandar 50 para a Vida, eu vou mandar 20 para o senhor lá de Teresópolis, que não está conseguindo, eu vou mandar para esse assento, para o outro que é de adestramento ali do Charles, que está pegando os cachorros bravos dos abrigos que ninguém está conseguindo e saber como lidar com os cachorros estavam indo para ele. Então, eu ia direcionando, assim. Então, eu brinco, assim, nos primeiros 10 dias, eu já vinha da reforma da clínica. Então, assim, sábado de manhã eu já sei, 15 para as 8 está abrindo a madeireira. Eu preciso de tantos sarrafos, disso, quanto é que tu me faz, tu é tanto. Eu fazia, ter os orçamentos, era craque pra mim. Na hora. Eu já fazia os orçamentos e ser mais lá captar, mas eu preciso que tu largue do Iguatemi antes das 10 da manhã. Então, na sexta, a gente passou descarregando os pallets. Eu chegava a parar os carros saindo do estacionamento, porque veio o caminhão grande que descarregou 150 pallets do estacionamento. Na rua, aliás, no pátio. Só que tu tinha que subir 150 pallets pro sexto andar do Iguatemi. E não cabe em caminhãozinho. Então, tinha que ser caminhonete. Gente, eram as pessoas saindo do estacionamento do Iguatemi quando era caminhonete. Eu de capinha de chuva. Para, por favor, eu preciso que tu faça uma viagem. Eu já não era um ser com muita vergonha na cara. Minha mãe já diz, agora eu perdi completamente a vergonha na cara. Abordar estranhos e pedir ajuda. Tem amigos que nem me atendem mais, entendeu? O cara do frete dos pallets da sexta-feira da chuva, no sábado eu precisei dele, ele nunca mais me atendeu. Eu acho que ele se arrependeu. Mas é um pouco do que a gente estava antes, né? E agora, de novo, a história que eu acho assim, foram várias frentes. Teve a frente muito voluntariado, teve a frente do veterinário profissional que teve que fazer o atendimento, que teve que fazer lá. Teve gente que teve que se engajar a ponto de fazer a organização disso, também como veterinário, porque tinha que ser mundo veterinário, né? Então, e sem contar pessoas de longe querendo ajudar e não sabia nem como, querem ajudar. E isso, que aí, retomando a história, é aquilo, né? Que a forma como a enchente bateu em mim foi diferente, porque eu não estava aqui, meu filho faz aniversário em maio, a gente tinha uma viagem programada, e na noite do dia 1º pro dia 2, a gente estava indo para o aeroporto. Então, 2h30 da manhã, entre dia 1º e dia 2, já era dia 2 da manhã, a gente estava indo para o aeroporto Salgado Filho e ali na do Chaves já tinha uma lâmina de água. A Uber fez lá seus caminhos e eu consegui chegar. E viajei. E tu começa, tu tá fora do país, tu não para vou olhar agora a Globo aqui pra ver o que tá acontecendo no Brasil. Não, tu não sabe de nada. Eventualmente tu entrava numa rede social, alguma coisa de enchente, mas hoje em dia com tanta coisa, tu nem sabe se era da enchente de novembro, se era a filmagem da enchente de setembro, que os caras, porque tu parte de um princípio que ali tá tudo no exagero. E tudo bem. Só que domingo eu comecei a receber muita ligação. Giovanni, como é que tu tá? Como é que tá a empresa? Como é que tá a tua casa? E de gente de fora, assim, do Rio Grande do Sul, gente de São Paulo, gente de Manaus, gente de Belém. E o cara tá tomando proporções estranhas esse negócio. Aí a gente lembrou que a Gaúcha faz vídeo também, junto com as reportagens. Eu e a Vanessa, depois que as crianças dormiram, começamos a ver. Ali caiu uma ficha, assim, ó, do tamanho que tava a coisa. Só que eu digo, imagina se porque a surpresa que eu tive de longe é a mesma surpresa que quem tava morando na sua casa teve. Porque foi muito rápido com tudo, né? Foi tudo assim, ó, de uma hora para outra, pimba, aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ver, e aí que ficou esse sentimento, depois e o aeroporto fechado, não sabia quando é que ia voltar, aquela loucura toda, mas ficou aquele sentimento assim, cara, vai ficar uma mensagem boa disso tudo, que acho que é um pouco que a gente vai explorar aqui hoje, porque a nossa classe veterinária se juntou muito. Eu acho que isso ficou comprovado. Foi muito bonito. Gente, veterinárias e amigos, colegas de São Paulo, do Rio, de Minas, quando eu via o Instagram dos caras estavam aqui atendendo. Então os caras saíram das suas cidades para vir para cá. Então ocorreu essa comoção, essa mobilização muito grande. Ao mesmo tempo, muita gente se colocou à disposição de realmente ajudar, e a ponto de ajudar até mesmo sem... eu quero ajudar, me diz o que precisa. Né? Mesmo que a pessoa não havia tempo por questão de local, mora longe, mas me diz aí que preciso de caminha, preciso de... Então tá aqui.
Então, assim, ocorreu e está ocorrendo ainda uma certa mobilização em cima disso. Mas vocês que ficaram ali, vamos dizer assim, estão nesse front desde o início e pegaram realidades muito diferentes. A gente estava conversando, né, previamente, que essa questão do... Tem várias realidades que só quem estava lá viveu. Que é aquele que vem... É acolher aquele animal que vem com seus familiares e, quer dizer, o cara conseguiu juntar o seu cão e levou pro abrigo. Que também não quer se desfazer dele, não quer se afastar dele, porque não ficou nada. A casa não ficou. Saiu só com o teu pet. E aí o doutor que não... E aí o veterinário tá lá dizendo que tu não pode ficar com o pet no colchão. Tu tem o teu pet e o colchão do abrigo. Mas por questão de saúde pública... Mas até pelo trauma, o cara pegou o cachorro, saiu fora, pegou o gato, saiu fora, chega lá, o médico veterinário quer tirar o cachorrinho dali da frente, então, acho não. Por isso que muito começou também os abrigos, onde tu tinha um abrigo de pessoas. E aí tu tinha isso, né? Tu tinha abrigo. Não, aqui só pode ficar cães que tem o tutor. Começou a se diferenciar isso. Começou a se formar o abrigo que só recebia o cão com o tutor. O tutor está no abrigo, o cão pode ficar aqui. Que já foi ali lá pelo 3º, 4º dia, né? Bom, então começou a se montar abrigos para os cães que estavam chegando, porque o que começou a depois chegar muitos cães pelas águas, né? No gasômetro. Exatamente. Que é a realidade que a Bárbara pegou. Porque inicialmente no primeiro dia ali era as pessoas trazendo seus animais. Quando eu fui pro Irmão Weiber, a gente começou a idealizar um hospital de campanha. Porque era muito próximo de onde os barqueiros estavam trazendo seus animais ali, a escola Irmão Weiber. E a gente não tinha estrutura. E aí a gente precisamos montar um hospital de campanha. E aí doação chegando. Bárbara, o que tu precisa? Bárbara, o que tu precisa? Eu vi que tu tá envolvida, o que tu precisa? E eu comecei a conversar com o pessoal dali, porque eu já cheguei, parece assim que deu, né, que todo aquele tumulto ali. E eu disse, gente, vamos ajudar, vamos pedir, a gente tem que pedir medicação, a gente tem que pedir medicação de emergência, a gente tem que pedir porque tá chegando. E assim, ó, eu nunca vou esquecer, a minha maletinha pronta, eu peguei, né, pra levar, e hoje eu penso, o que eu precisava era de secador de cabelo. Eu pensei, como é que eu não lembrei do secador de cabelo? Mas a gente não sabia o que encontrar. Exatamente. Porque assim, ó, era uma coisa extremamente necessária. Às vezes tu tem secador, mas tu não tinha energia. E aí... Exatamente. Não, então foi muito... e aí que entra um pouco do que... É aquela coisa com o passado que a gente pensa no futuro e reflete a respeito. A gente pegou uma situação que, assim... que a gente estava falando antes, muitas vezes... E assim, são mais de 10 mil cães, né? Que foram para os abrigos aí. São animais que nunca pisaram numa clínica veterinária, nunca tiveram contato com o veterinário. Taxa de medicalização, 0, né? Uma grande maioria ali são pessoas que não têm acesso ao hospital, quem dirá o seu cão, o seu gato ter acesso a um veterinário. E aí é bem que a gente conversou, chegou lá, o problema podia ser uma mordida do outro que estava ali, o vizinho do lado, mas muitas vezes o bicho era sarna e pulga, né? Aí a gente brinca, né? Tanto dos abrigos foi a necessidade, como agora ao longo. Tu vê que cada semana é uma necessidade diferente. Então, eu brinco, os primeiros 10 dias eu trabalhei de construtor. Construtor e fornecendo. Depois eu me dei conta que quando eu chegava no abrigo para perguntar o que estava precisando, é isso. Bom, a gente já está tentando começar a organizar que os cachorros sejam doados ao atendimento. Então, eu começava a fazer ultrassom. Mas daí começavam a me ligar. Piometra. E eu falei, bom, daí eu cheguei à conclusão, bom, agora os abrigos estão estabelecidos, já estão se abastecendo. Eu tenho agora dar uma maneira de começar a atender esses cães. E aí que idealizei e fiz o projeto SOS Resgatados Fert Vida. Eu falei, bom, a gente já trabalhou aqui há 10 dias, a clínica eu já ia trazendo, estava fazendo alguma coisa. Eu falei, não tem como trabalhar de forma voluntária com tudo sem conseguir. Então, um mínimo a gente tem que começar a conseguir trabalhar para o plantonista. O cachorro vai estar lá, o cachorro precisa do pós-operatório. Eu preciso de um plantonista que esteja também que cuide do animal do pós-operatório e começou. Então é assim, ó, ultrassom era piometra ou ultrassom de diactofima renale. Então, muitos cães com diactofima renale. Cadela que tu vinha pra piometra, a hora que tu abriu a piometra, tu tinha um diactofima solto na cavidade. Então, assim, tinha cachorro, tem cachorros na clínica. Hoje, ontem eu tinha feito uma reunião para a prefeitura, eu contabilizei, nós fizemos 59 procedimentos cirúrgicos na clínica, só dos resgatados. E o cachorro que entra em cirurgia é isso, ele entra para fazer uma nefrectomia, o tumor que é imenso e que tu não tem como ignorar, tu já tá castrando aquele animal, até porque, para esses cães serem adotados, quem é que vai adotar um cachorro que está com tumor de mamas, cadela com tumor de mamas ulcerado? Então,
esses cachorros estão tendo isso, a primeira visão veterinária, e eles estão tendo uma segunda chance. Eles são cães que realmente, pela situação social deles, eles não tinham um atendimento veterinário, e agora eles estão recebendo atendimento veterinário e podendo ir já para lar temporário com problemas resolvidos, né? Então, isso também tá muito legal, assim, ver que a gente tá conseguindo fazer, e cada cachorro, como na clínica eu não peguei o resgate, mas eu acho que cada um pega uma área tão bonita, né? Pra mim é tão legal, às vezes, ver o cachorro que foi pra clínica, que já veio do abrigo, a gente já postou a foto da cirurgia, a pessoa já veio pra cá, o abrigo tá voltando, chega lá e já adota aquele cachorro. A gente tem alguns clientes que foram também tirando do abrigo, uma cliente que trabalha com comportamento. Ela já foi tirando aqueles viu que estava muito assustado. Tem cachorro que está no abrigo que não come, que não faz nada. Por quê? Porque ele é um cachorro muito assustado. E no abrigo ele não está bem. Então, ela também foi fazendo a vaquinha dela, tirando os cachorros, indo lá para a clínica. Faz ultrassom, faz exame de sangue, quem tem que castrar, castra. E às vezes o LT já está indo buscar na clínica. Ai, gente, que conforto muito no lindo, coração. E a gente, Vê esses cachorros depois de indo. um tempo, a gente começa a identificar e sabe exatamente o animal que tem tutor. O animal, assim, ó, esse aqui tem tutor. Tinha tutor. O animal que tá ali numa colônia de férias, que a gente brinca, porque, tipo assim, ele nunca recebeu tanta alimentação na vida dele. Então, a gente consegue identificar exatamente. E eu brincava, às vezes, com... Tinha uns que vinham, assim, ó, roliços, redondos, mais uns 10 dias no telhado, tu ia ficar com score corporal perfeito, porque tu tá muito gordo, sabe? Então, assim, a gente consegue identificar esses animais. E eu brinco, assim, que eles falam no olhar. E eles falavam muito comigo no olhar. E eu olhava para aqueles animais e era um olhar de pânico. Era pânico. Eles estavam em pânico. Era Sim, assim, aquelas imagens chocantes dos cãezinhos resgatados fazendo o movimento de... E isso é de real. nado. A gente pegava eles no colo, Giovanni. E eles faziam assim, ó, molhados. No primeiro momento, os caras iam trazer pra gente pegava eles no colo e eles estavam assim. Eu peguei lá no IPA um cachorro grande de uns 20, 25 quilos, que ele nadou por 6 horas. Ele ficou simplesmente uns 3 dias deitado, assim, ó. Ele tinha que comer na cama, exausto. Eu peguei também era uma labradora, nem me lembro se era labradora ou golden, obeso, gigante, que ela nadou por 2 horas, sendo que já era obesa. Eu falo, como é que esse hipopótamo sobreviveu? Não é possível, exausto, tem que comer assim, ó, na boca, tu fica assim, ó. E outra coisa que eu observei também, muitos de lá não tinham os dentes da frente. Como se fosse de puxar e de querer arrancar, como se fosse presos de pátio, tentando comer para se soltar ali. Eu até não sei se não era, se tinham perdido, ou para se soltar, porque eu acho, eu entendi, foi bem depois da situação. Falaram que inicialmente salvaram só as crianças e os idosos. Separaram as crianças dos seus pais e quando chegavam em Porto Alegre, tinha muita gente que só precisava pegar as crianças no colo, sabe? Então, depois que foi buscado os adultos e no final que foi buscado os cães, só que muitos deles estavam atados. Eu acho que ou já era de antes ou nesse momento eles tentando se soltar. Porque é incrível, os dentes todos bons de trás e sem tártaro, sem nada, quando tu olha na frente, tudo quebrado. Assim, ó. E o que a gente pegava bastante lá eram animais com as patinhas, as unhas completamente raspadas de tentar escapar. De tentar escalar. Às vezes a parte ventral do animal ali, abdominal, sempre lascada. Muito, assim, com ferimento, bem feio, assim, porque eu acho que eles nadavam muito e pegava tronco. Pegava, por exemplo, se saísse de uma casa que pegou água no teto, por exemplo, né? E aí saíam por cima das grades muitos animais. Sim, raspava. Muitos animais raspados. Então, essas patologias, isso era o que a gente mais pegava, né? Animal em choque, e trauma, que isso, né? Hoje em dia, isso já está solucionado no abrigo. Sim. O que a gente está lidando no abrigo agora? É que agora a gente sabe o que recebe, né? Também tem isso, né? Não, e tu vê como é dinâmica. Agora, hoje em dia, o maior problema em muitos abrigos está sendo as doenças infecto-contagiosas. Sim. Então, é isso que eu digo. As necessidades seguem mudando, né? Então, a gente vivenciou, primeiro socorros. Aí, agora, o que faz, e uma das coisas que se conversou ontem na prefeitura... É tudo emergencial, então não existe uma diretriz, não existe uma regulamentação do que tem que ser feito. Então, a gente também vê abrigos trabalhando de diferentes maneiras, né? E não conseguindo chegar em consenso. Vacina ou não vacina?
Castra ou não castra? E são necessidades, urgências todas ao mesmo tempo. E como é que tu atende tudo ao mesmo tempo? Então, a gente também desligar dessa parte, eu acho que é o mais difícil, tu conseguir virar a chave que... Dos cães de abrigo, eu não vou conseguir muitas vezes fazer a mesma medicina que eu estou acostumada a fazer dentro da minha clínica. Claro. Né? O cachorro que não chega bem, que está tomando um antibiótico, eu não vou vacinar. Mas o cão que está no abrigo, que está tomando um antibiótico ainda pela aquela lesão, e aí? Vai ter que tomar. Né? Então tem que tomar. E aí tu tenta buscar regulamentações. Mas o que eu vejo ainda, atualmente, muitas vezes do problema é isso. Falta, às vezes, aquele responsável que vai poder tomar decisões. E como muitas pessoas também estão ali voluntárias, a gente também não sabe como é que eu vou tomar responsabilidade de uma coisa desse tamanho. E é muitos profissionais de lugares diferentes, pensando diferente, para tentar resolver o mesmo caso. Uhum. Então, a gente encontra isso muito... Claro, agora diminuiu Numa clínica bastante. pequena já tem... Imagina Sim, um lugar melhor que sem tem hierarquia regras. nenhuma. Que tem regras. E que todo mundo... Eu sempre falava assim, é muito índio, é muito cacique para pouco Sim. índio aqui. Eu acho que é muito índio sem cacique nenhum. Exatamente. O que eu vejo é que é muito índio sem cacique nenhum. E a gente percebe isso até dentro das nossas clínicas pequenas. Que às vezes tu tem 3, 4 veterinários, a conduta seria diferente, a maneira de pensar é diferente, mas tu tem uma diretriz da clínica que regulamenta um pouco, ou alguém que vai ser quem dá a palavra final. E isso é difícil, porque quem é que também quer assumir essa palavra final? Porque às vezes não existe o certo e errado. Claro. Então é muito difícil. E nem então, consenso. o que nós vamos deixar? O que tu falou ali no início, o que a gente vai deixar? Eu acho que é uma parte é botar isso, tentar a hora que acalmar, criar coisas. Bom, em casos de calamidade, em casos de situações de abrigo, a necessidade primeira é identificar, catalogar, vacinar. Ontem o que eu fui falar com a prefeitura e que realmente me vem um pânico, e por eu trabalhar com a parte de reprodução, e ninguém tá todo mundo muito acostumado a trabalhar com cães castrados. É a nossa realidade, a maioria de nós veterinários, é trabalhar com cães castrados. Eu tenho aquela realidade do que é não trabalhar com um cão castrado. Aquele próprio cliente que às vezes vem para inseminação, que só tem 2 Goldens em casa, e que eu digo, eu tenho que inseminar amanhã, separa durante a noite. Eles chegam lá, chega aquele cachorro cansado, interesse nenhum na cadela, mas não ficou separado. Tentei separar. Ele quase botou a porta para fora, ele me destruiu disso, destruiu aquilo. E isso a gente vai passar num abrigo onde está improvisado, onde não existe um canil adequado para conter esses animais. Hoje eles já estão acorrentados com corrente. No início eles estavam com cordas e guias, que eles roiam e nós passávamos o dia inteiro. Os primeiros dias de abrigo foi dependendo da corrente, eles conseguem tirar. E correndo, exatamente. Eles saem de guia, eles são safos, eles têm a vida Mas claro, a deles. maioria ali é... Então, se quando começar, e aí o que tu falou com relação à alimentação, tem uns que estão aproveitando um spa de embelezamento e coisas assim. Por quê? Porque eles estão recebendo antipulgas, vermífugo, e estão com a medicação ideal. Do ponto de vista reprodutivo, Vai deixar eles... tem uma coisa que se chama flushing alimentar. Que se usa em grandes animais, e eu que trabalho com reprodução, eu uso em cadelas. Tu tá dando condições ideais. Agora ainda tá um pouco frio, tá atrapalhado, vem um pouquinho do calor. A hora que começar a esquentar com esse flushing alimentar, elas vão sincronizar cio e elas vão super ovular, porque elas têm condições ideais. Então, na rua, elas ainda entram no cio, mas ovulam e as... Sim, não. Não tá tão Agora pra tá isso, favorável a tudo acontecer. E, gente, É uma gestação, na rua é uma gestação com fome, com frio, e aí quando vê, nasce 1, 2, 3, sobrevive Não é uma corrente presa num pallet que vai segurar esses machos. Então, assim, dentro do projeto semana que vem, nós estamos com um abrigo que a gente vai, semana que vem, concluir 100% da castração dos machos. Gente, eu tô numa felicidade que não cabe dentro de mim. Então, assim, eu acho que hoje em dia, e um pouco do que se tentou falar com a prefeitura, mas é difícil quando a gente vai um pouco pro poder público, porque a gente sabe que as coisas são engessadas, né? Claro. Eu brinco ali, eu fazia 3 orçamentos, porque, pô, o dinheiro não é nem meu, e eu tô tentando um pouco, imagina quando a gente vai pra uma dimensão dessa. Então, a gente sabe que as coisas são lentas, e eu fui tentar mostrar para eles que a coisa é lenta, mas tem que ter uma visibilidade, porque numa projeção otimista, no primeiro ciclo de cadelas, que não considerando nem todas as cadelas, a gente vai chegar a aumentar 75% a população de um abrigo. Claro, considerando, eu tenho infecto contagioso, eu tenho ninhadas que estão morrendo, enfim, mas isso pode acontecer em 1 ano e meio, em condições ideais, um abrigo de 100 viraria 900 cachorros, facilmente 1 ano e meio, sem o controle. Então, só que é muito difícil, né? O que tu prioriza? Bom, temos veterinária, temos clínica, muita gente abriu e eu acho que nenhuma clínica vai se opor, né? A abrir para fazer, sei lá, uma cota X, às vezes, de castrações dos abrigos. Mas o que eu fui ontem levar para a prefeitura é isso. A gente precisa de um decreto também. Por quê? Porque eu, como veterinário, eu tô cachorro castrando um cão, às vezes de raça, um pitbull, que precisa imediatamente ser castrado no abrigo.
e depois aparece o dono que não queria que castrasse. Todo bom senso diz que eu tenho que castrar. Mas eu não tenho uma segurança jurídica como veterinária e como clínica que eu posso fazer. E um dos objetivos da reunião com a prefeitura foi pedir isso. Por exemplo, Canoas já se posicionou. Canoas fez um decreto bem legal. E foi o que eu falei para a prefeitura de Porto Alegre. Tá faltando uma de Porto Alegre. Porque a gente está castrando e a gente está fazendo, mas eu estou sem segurança nenhuma. A gente está trabalhando de graça e pedindo para não se incomodar no futuro, correndo o risco de se incomodar no futuro. É uma visão muito interessante essa que vocês estão trazendo, porque é bem isso. E nem vamos colocar no que vai acontecer em termos de reprodutivos. A quantidade de fêmeas que chegaram prens e que na natureza teriam 1, 2 e não iam sobreviver, porque iam ter num canto da casa com fome, estão tendo 5 acolhidos, tratados, vacinados, esses 5 vão viver. Então, assim, a população desses cães, e aí entra, que acho que é um pouco que a gente tem que explorar nesse debate, nessa conversa, porque vocês que estão no front é que vão ter a resposta para o futuro, porque vocês sofreram o caos, vocês sofreram a guerra, vocês sofreram a desorganização. E aí a gente tem que parar e pensar assim, teve uma enchente em setembro, teve uma enchente em novembro, teve outra enchente em maio. E espero que não, mas podem ocorrer outras. E a gente viveu a realidade de vários centros de acolhimento, vários abrigos, com realidades diferentes, mas coisas certas aconteceram em todos esses. Então, assim, aí entra até que eu estava falando com vocês, que tem muita gente ainda querendo ajudar, e chegou um ponto que eu tô dizendo assim, só espera um pouco, deixa a gente, quem está lidando com isso, parar para pensar, porque eu acho que a ajuda daqui para frente tem uma ajuda imediata, tem. Acho que, vocês me corrijam se eu estou errado, a ajuda de coisas, sejam alimentos, isso vem acontecendo. Existe uma outra necessidade muito imediata que é o voluntariado, porque pessoas. Isso é pro hoje, que é pro hoje, e o para amanhã, que é um pouco disso. Tá, e aí, o que se faz com esses cães? Como que se mantém eles até chegar num abrigo? Ou, vindo uma outra enchente daqui a pouco, como que a gente... Vai existir uma cartilha de montagem de abrigo? Uma questão que eu pergunto a vocês na prática, por exemplo, assim, que quando eu comecei a ver... e aí entra a prefeitura, tipo assim... Esses animais estão sendo catalogados, chipados para ser identificados ou não? Alguns já sim, outros não. Esse tipo de coisa que eu acho assim, é uma reflexão que tem que ficar e criar chegar em abrigo, primeira coisa, verificar se tem... Porque assim, pode acontecer do cachorro ter ido pro teu abrigo, acabou, ele foi vacinado, ele saiu do teu, ele foi parar no teu, vacinado de novo, foi parar no teu, foi vacinado. Pode não ter acontecido, mas isso pode acontecer. Ou, quer dizer que se a gente tiver outra enchente daqui a 4 meses, nós vamos vacinar todo mundo de novo? Aí é um desperdício de recursos que, se a gente consegue se juntar agora para tentar montar, seja uma cartilha, acho que começa com isso, eu não sei, microchipa. Eu acho que vai ter que partir da iniciativa privada. Mas privada, assim, eu também acho. Tem uma cartilha que está rolando, eu ainda não peguei ela para ler, mas tem uma cartilha que fala sobre catástrofes e animais em abrigo. Ontem, na verdade, eu tive acesso que existe ela, mas não deu tempo de pegar e de ler para entender, mas existe, tá? Eu acho que é o seguinte, a gente tem sim que se organizar como profissional veterinário. Aí, assim, se o conselho vai ajudar, se a prefeitura vai ajudar, se outras entidades vão ajudar, ótimo. Porém, eu acho que tem que vir da gente isso que a gente estava conversando. Tem que vir da gente um manual prático de emergência. Porque vocês viveram, vocês sabem o que é ter que, de noite, estar recebendo mensagem, ter que sair sem dormir, e aquilo, o que eu levo, para onde eu vou. Então, assim, tem que centralizar algumas informações. Até onde pode ou não fazer. Uma coisa que aconteceu lá no IPA inicialmente também é o quê? Eu digo já com o foco da Mari, né? Gente, agora é o quê? Alimentação, antipulga, vermífugo, e muitos nunca tomaram isso na vida. Sim. Aí o segundo é o quê? Quem for ficando, vacinação. Que a Vetilog nos doou, assim, muitas vacinas, fez um trabalho incrível com a gente, além dos antipulgas, meu Deus, você tá todo mundo protegido da medida que possível, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha uma sala lá do lado, que eu já disse, eu preciso de material pra gente começar a campanha de castração. Então, o Pix que a gente fez lá da Televest, da empresa, eu sempre falei assim, imediato era ração. Como eu vi que era onde estava recebendo mais, eu digo, esse dinheiro vai ser aonde ninguém vai fazer depois. Que é um dinheiro futuro, tá tudo guardado, é o quê? Castrações. Então, a gente tem 3 pessoas, porque eu não tenho bloco cirúrgico no meu. Eu subloco. Aonde eu subloco não tinha água.
Aí tu depende de outros. Chegou um dia que a gente sublocou na Zona Sul e na Zona Norte, outro por causa de ou epiômetra, ou era cirurgias emergenciais, inclusive pernas quebradas e coisas assim, complicadas. E daí eu digo, aqui dentro do IPA a gente tinha uma sala ali que perfeitamente a gente pode montar ali um bloco cirúrgico. Mas, claro, como são vários veterinários, cada um tem um ponto de vista. Eu digo agora, não existe lei para te falar se tu tá certo ou não. Mas depois, né, na hora que as cadelas começam a entrar no cio, o alvoroço que vai dar, fora o estresse, tu não conseguia mais conversar num pavilhão que dá eco. Então, uma fêmea no cio lá, eu levei um rádio desse tamanho, comecei a botar música de meditação pros cães. E eu digo, pelo amor de Deus, 1 minuto de silêncio. Eu conseguia fazer um vídeo para postar pro pessoal, porque assim, ó, não conseguia atender a ligação. É tudo muito barulho e muito estresse. E eles mesmos ficam mais irritadinhos. Então, no momento de uma catástrofe dessa, o que tu pode ou não montar no bloco cirúrgico de emergencial, até onde não se incomoda como pessoa física? E também o nome que envolve ali, né? Não é só IPA, é IPA americano, Melnick, Cirela. Tem 5 sócios, além da igreja. Entendeu? Então tu fica... Eu, Andressa Televete, não tenho medo de nada. Posso fazer tudo por eles, depois a gente vê. Mas não, tu tá num espaço que não é teu. Então até onde tu poderia ou não? Por onde começar? Por isso, por aquilo, sabe? Regras, porque daí tu, como líder, tu cria as regras. Alguns são favores, outros são contra, mas tipo, tu não sabe se as tuas regras estão certas ou não. É o teu instinto de sobrevivência, né? O que a gente está enfrentando lá agora, por exemplo, tem bastante animais de raça. Ontem eu fiz a contabilização desses animais e tem 25 cães de raça. Sendo que a grande maioria, eu não sei se... Pitbulls? A maioria é pitbull? Muitos pitbulls, American Bully, todos esses, tá? Muitos. Daí tem 2 Rottweiler e tem alguns chow-chows lá. E qual é o medo do pessoal da prefeitura, de nós ali, né? É a gente entregar esses animais. Sim, é fazer uma doação pra quem? Pra quê? Lar temporário de pitbull? Será? Pra ficar procriando? E aí a minha briga lá é castrar esses animais. Ontem eu fiz a contabilização de todos esses animais de raça, porque eu disse, gente, assim, ó, ok, a gente tá fazendo feirinhas lá, né? Então, a gente pega e faz nas quartas e nos sábados. Tem um veterinário, uma pet, que é antiga na cidade, que tem uma visibilidade legal, e eles estão fazendo essa feirinha lá para animais que não são de raça. Mas a primeira coisa que as pessoas chegam lá e enxergam um pitbull branco, lindo, maravilhoso, que agora está lá, querem adotar, querem fazer lar temporário. E a gente não está deixando. Tem 600 animais hoje, já teve mais de 1.200 lá, animais. nesse abrigo tem 600 animais? Já tem 6. Assim, a gente está super feliz de 600. E a gente está lá numa paz, porque tem só 600 animais. É incrível, né? Isso, mas é. E assim, agora a nossa briga mas se lá... pudesse entregar castrado, vocês entregariam tranquilos. Exatamente. E a gente tá assim, ó, vai castrar esse animal? E o tutor chega e diz assim, tá, mas castraram o meu cachorro? Sim, esse animal era de reprodução, lá do canil tal. Tinha que ter uma regra, né? Pra estar em abrigo, tem que estar castrado. Mas o que Senão não vai dar no abrigo. Mas é que não vem uma coisa antes? Será que não tinha que... Acho que assim, não é o momento. Vamos falar no estado, sei lá, Brasil. Ter uma lei, um amparo jurídico de prefeitura ou de governo em termos de microchip. Porque se tu tem microchip, tu lê... vocês não acham que mais da metade desses cães seriam... A gente teria identificação de proprietário, cara. Tá ali, ó. Tu é do fulano. Porque às vezes o cara não sabe onde tá o cachorro dele. Giovanni, o que aconteceu? Além do histórico do bicho... Não, mas eu digo, além do histórico... Eu acho que são duas coisas. Acho que aquele... Tem um cadastro único. Um cadastro único. Eu tô com... Olha só, eu tô com isso em mente. Eu acho assim, é onde a gente vai ter que se mobilizar. É um cadastro único. Só que como é que vem esse cadastro único? Os cachorros foram vários. Não, isso aí. Não vai ser via foto, porque foto não identifica. Agora... Aconteceu lá no IPA dos cachorros serem microchipados e não localizarem no cadastro, porque tu tem que abrir um sistema que parece que era da prefeitura, que tu não tem acesso. Então, tem que facilitar pro leigo conseguir ter acesso, sabe? Claro, em algumas coisas, as outras não. As próprias empresas que vendem microchip deviam se unir e ter um cadastro único. Mas assim, e o microchip em si, somos todos... Não é algo caro e impeditivo, a pecinha, o microchip. Então assim, ó, eu acho assim, aquela coisa, posso ser responsável. Eu quero ter o meu cachorro em casa, tudo bem. Além de todas as vacinas que eu vou ter que dar, eu também tenho que microchipá-lo. Bom, é meu em casa. Isso já acontece no exterior, né? Em várias... Isso. Agora a gente tem muito cachorro de rua e a realidade assim, ó, que lotou
vamos dizer assim, os abrigos foram os cães de rua. Bom, então isso aí tem que vir da política pública e com a nossa ajuda como classe, é o seguinte, seja qual vai ser o processo, que eu acho que isso é um pouco que a gente tem que refletir também do que a gente aprende, o que a gente, não vou dizer errou, mas onde a gente negligenciou esse monte de bicho que estava na rua e nunca pensamos nesse tipo de coisa antes, né? Dizer assim, por algum motivo tem campanha da prefeitura de passar em tal área, microchipa todo mundo, lê primeiro quem não tem, microchipa. Primeiro fato, por quê? Num caso de uma tragédia, é uma forma que eu tenho de identificar esses bichos. Seria perfeito, seria um Brasil perfeito. Lá onde eu tô, no abrigo, ele foi um grupo de... Grade é o nome. É um grupo que eles fazem... Eu não sei exatamente a sigla, tá? É alguma coisa de resgate. Eu fiz um print. Ontem. Não, vamos dar informação, porque eu tava olhando. Isso, eu vi ontem ainda. Exatamente. Isto que significa grade. Vou fazer um print de tela que é pra eu saber, ó. Grupo de resgate animais em desastres. Esse mesmo. E eles fizeram um trabalho bem legal, né? Não conseguiram concluir com todos os animais, afinal, eram muitos animais, né? Eles chegaram lá no meio do vucu-vucu, mas eles microchiparam e vacinaram animais com a vacina da raiva, a maioria, né? Não foram todos, mas grande parte lá. Então, isso já... que incrível. E todos os animais, eles têm uma tagzinha na sua coleira. Então, quando a gente entrega pro lar temporário, a gente fala pra pessoa... quando eu entregava, eu obrigatoriamente dizia pra pessoa, tu precisa cadastrar aqui na minha frente. Tinha 3, 4 esperando, vão esperar. Por quê? Porque o meu medo era a pessoa vai pra casa Esquece. E não faz esse cadastro. E aí, aquela tagzinha que fica, que é um QR Code que tu lê, não vai valer de nada. Porque alguns animais ali estavam, porque a gente passava depois, né, de que o animal estava bem, a gente passava ali pra ver se ele era microchipado. Alguns eram muito poucos, né? Mas alguns eram e não tinham o cadastro. É o que aconteceu. Havia o microchip, mas não tinha o cadastro na base de dados. Nós veterinários até tu pode, mas tu tem que entrar num sistema único, que daí tu não consegue o acesso aos dados do tutor. Tu entende? É isso que eu digo que tinha que ser uma coisa, tipo um site que facilitasse a vida de quem, o leigo, ler, entendeu? Porque vários nossos eram e a gente não teve acesso a nenhum. Então, começa do zero. E cada um com uma marca, cada um com uma... E quando a gente diz, né, que a pessoa põe um microchip, é uma segurança, né? Que se o cachorro fosse achado, conseguiria. E a gente viu que não. Bota numa Na verdade, o microchip, atualmente, ele serve muito pra, tipo, dizer, esse cachorro é meu, não é meu. Não, só um pouquinho lê que o microchip é pra demonstrar posse, né? Mas não pra localizar mas isso já entra pra nós, nós como o veterinários, já entra meio que um protocolo agora, né? Começar, vamos fazer com que todo mundo tem que começar no seu mundo. Então, assim, no meu mundo lá, dos meus pacientes, meus clientes, eu vou começar fazer conscientização sobre a microchipagem, porque vai acontecer. Mas a gente precisa ter aonde cadastrar também. Tem que ter isso aí. Eu não sei, pelo menos. Daqui a pouco, se existe uma coisa, eu não sei como cadastrar e nem como orientar o meu cliente a cadastrar nesse... Tem a sua... Sim, tem alguns leitores diferentes ainda. Tinha que ter algum sistema assim, então. Cada marca com o seu site, depois teria que fazer um cadastro único na prefeitura. Então, teria que ser cada um com a sua marca, com a sua venda, mas daí se cadastra na prefeitura o número daquele animal com os dados do cliente. Porque não tem como ser uma marca única, não existe a gente está falando de necessidades principais. Informação, né? A gente está dizendo aqui que o que fica daqui para frente, vamos refletir, é informação. É informação de como lidar no início da tragédia, o que levar nessa tragédia, como montar como pedir ajuda e quais são os primeiros socorros, ou qual vai ser um pseudo-protocolo mínimo a ser feito, né? E dentro do que está acontecendo, as pessoas saberem que, e principalmente também as pessoas de fora do estado, a gente segue precisando de ajuda. Isso que a minha pergunta para você agora, assim, ó. Eu acho tanto física de voluntários... Como que tá hoje a situação nos abrigos? O que hoje, se eu fosse precisar de ajuda hoje? Voluntário. Hoje Na minha realidade, voluntários. É que no início, todo mundo, ninguém estava trabalhando, ninguém tinha, às vezes, nem casa. Eu tinha muitos voluntários, que era muito incrível o que aconteceu, tá, gente? Muitos voluntários lá que não tinham casas e não falavam, e estavam lá noite e dia na casa de alguém. E daí eu comecei a ver a situação, puxava pro lado. Olha só, deixa eu te falar, tu vem pra cá como? Eu pego 2 ônibus, doutor André, quem é que tá pagando? Só um pouquinho. Eu tenho um Pix que ele é dos meus clientes queridos que confiam em mim. Quanto que dá no mês a tua passagem? Então, tá aqui, ó. E tá lá na tabela dos valores que depois, em algum momento, eu vou... Então, tipo assim, ó. Uns 3, 4, 5, 6 ou 7. Eu ajudei já o Pix do mês inteiro de passagem. Porque eu digo, gente, eles já perderam tudo, ainda estão fazendo trabalho voluntário do que eles não têm. Mas o que é isso, sabe? Então...
Eu só relaxei do IPA no momento que entrou as veterinárias da prefeitura. E não que isso não tenha gerado brigas entre outras que estavam lá, porque terceirizaram, outras que nem estavam lá chegaram com o bonde andando, enquanto as que estavam lá, algumas desempregadas ou não, também tinham que ser a prioridade, que já conheciam os pets, né? Até porque daí aconteceu o quê? Chegou no meio do caminho, confundiu o nome dos cachorros, deu confusão de medicação, de tratamentos, de mudanças de medicações. Então, deu perrengue que daí no meio do caminho muitos saíram. Os veterinários que eram fiéis. Então, a gente já tinha poucos. E muitos abandonaram, sabe? Não se sentiam valorizados. Não é só o voluntário, o voluntário para passear É com isso que eu ia os dizer. cachorros. Mas hoje eu acho que é necessário. Não sei, você me diga. Aí A necessidade aí- nem é tão veterinário clínico, é mais, voluntariado para manejo, né? Porque esses bichos estão. Porque assim, ó, vamos lá. A necessidade de Eles pessoas, estão eu acho que. amarrados. Mas por que eu digo que a gente tem que ter esse protocolo até de como montar? Porque, como foi tudo também na gambiarra, como a gente fala assim, na emergência, ficou tudo difícil de limpar. Ficou difícil. Onde é que tu leva? Então tu precisa tirou de- dali, onde é que tu leva pra Tu xixi cocô? precisa mais gente, porque mais mão de obra, porque é um sistema que tá improvisado e que requer muita mão de obra. Não é passar uma mangueira e tá tudo limpo. Pra passear com não tem como passar Não, uma mangueira e 600. tá tudo Não limpo. tem, porque não tem. Então eu digo assim, aí requer mais Quantas pessoas. tu precisa pra caminhar e alimentar 600 cachorros por dia? E o que está sendo feito, gente, porque assim, então hoje a demanda é clara que é voluntário, né? E a gente está vendo que assim, isso é uma curva, né? No início A demanda bombou de todo dentro do mundo, abrigo isso vai, é o voluntário. vai tender a cada vez diminuir mais, cada vez menos Com voluntários. certeza. Que acho que quem estava engajado vai continuar, entre aspas, se matando e cada vez menos gente Porque a pessoa não consegue voluntariando. ver que tem a necessidade pra casa dormir e não voltar. Não no tem outro como, dia, se por envolveu, mais se exausto envolveu. que tu esteja, tu Se não envolveu. volta no outro, tu volta no outro dia. Porque tu conhece aqueles, são 600, mas tu conhece aqueles, tu sabe que se tu não for, aqueles 600 não vão passear, aquele fulano não vai passear, aquela fulaninha O que que tá... aconteceu comigo, né? Eu estava no Irmão Weiber, eu fiquei um tempo grande no Irmão Weiber, e aí esse abrigo é uma escola, a escola precisava ser desocupada. E aí a gente deslocou esses animais pro Big. E é muito louco, assim, porque o meu sentimento vendo aqueles animais sendo transportados naqueles caminhões do exército, eu morri chorando. Porque, assim, parecia que eram os meus animais. Sim, tu já E conhece. exatamente. E aí, nesse período ali que eles começaram a ser deslocados pra lá, eu disse assim, beleza, agora deu pra mim. Eu já fiz o meu trabalho aqui no Irmão Weiber, eu vou pra casa e eu agora vou focar em mim, no meu trabalho e tudo mais, e a coisa vai ter que andar. Eu fiquei 4 dias em casa. E o pessoal me chamando, Bárbara, vem pro Big. Sim, a Bárbara quase não veio hoje, porque ela falou, Giovanni, eu preciso ver a escala. Ela falou assim, ó, eu preciso ver a escala lá, se não tiver gente, eu vou ter que ficar lá. Foi ou não Porque foi? eles disseram, tu conhece os animais, tu tá aqui desde o começo, como é que tu não vai vir pro Big? É. E o que está sendo feito, gente, para trazer voluntariado, para organizar isso? Tem alguma coisa ou não? Consegue cada como se diz assim... É a gente pedindo. Vocês, cada abrigo gritando pelos seus Agora, o nosso abrigo lá do IPA, o que aconteceu? Como eles são vários sócios, eles nos deram um prazo, até o fim do mês eles vão ter que fechar e encaminhar esses cães para outros abrigos, sendo que a gente sabe que não sabe nem aonde, porque nem sabe a lotação dos outros, né? Então, tá muito difícil e tem 40 pessoas lá ainda, mas parece que essas 40 pessoas, que são os de humanos, né, e dos animais, não perderam tudo a casa, não tem nem para onde voltar. Então, a gente chegou a 150 pessoas lá e agora tem 40 que não tem para onde voltar. Então, eles teriam que ver outro abrigo para encaminhar todo mundo. E os cães, a gente está fazendo feirinhas de lar temporário, adoção, e aí não existe uma regra até quando que dá para adotar, até quando que é lar temporário, aí tudo já é muito difícil tu decidir sozinho, sabe? Tipo, onde que tá uma lei? A pessoa tá pra lar temporário, você pega, tá? A partir de quando é meu? A partir de quando pode ser meu tudo? Pois é que olha só, vamos estipular um prazo de 1 a 2 meses. Só que um abrigo senão estipula tudo, Só que daí uma pessoa perdeu, vai Tá lá faltando diretriz. Tá Isso. faltando diretriz pra que todo mundo fale a mesma linguagem. Exatamente. Entendeu? Cada É. município tá fazendo a sua, né? Lá em São Leopoldo, o município deu o prazo de 15 dias para identificar os seus animais nos abrigos. Né? Não Da identificou. semana passada para cá, tá tendo muitas pessoas indo lá buscar ou tentando identificar. Não buscou, os lares temporários, eles se tornam adoção.
Mas eles botaram essa norma. Agora é outra coisa, isso tem que ser unificado, né? Daqui a pouco lá é 15, Sim, no outro cidade. Porque, Tá, então já saiu uma nota em Canoas, já saiu em São Leopoldo e Porto Alegre, nada. Vai sair. Me prometeram ontem que vai sair. Estou esperando. então a gente divulga É que quando eles sair. não sabem como eu sou chata, se não Não, sabe, eu mas vou vai lá. sair, vai E tu sair. não Sabe, pode- Mari, que o que me passaram, inclusive foi uma advogada, é que quando a sua cidade não tem um decreto ainda sobre, a gente tem que se basear na mais próxima. Então, nos passaram o de Canoas, que é mais ou menos isso que a gente está mantendo. E o Ministério Público também comentou que eles têm 10 dias para localizar os animais, senão já podem ser como adoção. E é muito difícil a gente falar isso. Uma pessoa que perdeu tudo, sabe? Claro. Ontem me causou surpresa, porque a prefeitura, a parte da causa animal, não sabia da nota do Ministério Público. Eu me agarrei naquela nota com uma vontade, né? Tá. E me diga uma coisa, e hoje, o pessoal, o movimento de buscar seus cães está ocorrendo? Como é que... É num volume expressivo? O que eu percebi de 2 semanas pra cá é num volume bem expressivo. Bem expressivo. As pessoas Pessoal. conseguiram Muita limpar, gente. conseguiram organizar. limpar suas Em casas. São Leopoldo, as pessoas... E assim, o que a gente fala nas redes sociais e a prefeitura bate bastante, assim. Gente, não adianta tu querer o cenário ideal, que tu esteja com a tua casa extremamente limpa, organizada, com os móveis, tudo bonitinho, que seria o ideal. E depois tu vai lá no abrigo e traz o teu animal. Não, lá ele tá susceptível a pegar... As pessoas acham que têm a falsa ideia de que eles estão bem no abrigo. Que eles estão bem no abrigo. Eles estão E no não, melhor possível. Eles estão no melhor possível dentro de um quadro de agravante de sinomose. Que a gente Eles tá estão lá, com onde alimentação, tu vai. eles estão quentinhos. Exatamente, Tem camas. mas eles podem Eles estão pegar muita presos. coisa. Então, assim, eu vi que de 2 semanas pra cá tá tendo bastante pessoas indo buscar os seus animais, bastante pessoas indo adotar ou fazer o lar temporário dos animais. As feirinhas estão acontecendo, a Prefeitura de São Leopoldo tá fazendo a questão das feiras, assim, bem fortemente, né? E esses animais que estão na feira, eles saem da feira com o lar temporário ou com a adoção, enfim, já com a marcação da castração. Já marca a castração. Tem uma pessoa da prefeitura que fica, né, a feirinha inteira lá, a Neca, que eu conheço ela, e ela fica cadastrando essas pessoas e durante a semana ela liga. Ou agenda lá no dia, ou daqui a pouco assim, a pessoa, eu não sei se eu Vocês consigo estão no fazendo sábado, não castração sei. lá, que eu não entendi. Não no Big, mas tem a Sempa, que é o local onde... Ai, fugiu o nome agora. Mas é... Gratuito, eu quero saber? Isso, exatamente. Tá. É o Canil Municipal, desculpa. O Aqui Canil em Municipal Porto está Alegre, castrando. os que a gente castrou foi dos porquinhos, sabe? Então, dos machos ainda, algumas fêmeas ainda não. Então, e no meio do caminho também, tutores que daí chegaram, não era pra castrar, bravo, sabe? Então, tipo, é muito delicada essa situação. A gente começou muito com as castrações terapêuticas. Então, o cachorro que tava com alteração prostática, o que tu olhava já tinha... tem um testículo só e tá com um tumor na cavidade abdominal, né? Então, as laparoexploratórias. E hoje a gente tem feito muitos. A gente tá operando para 6 abrigos próximos de nós. Teve 2 que a Drops agora que já fechou, né? Então, que também vai diminuindo, mas estão deslocando para outras. Então, a gente está fazendo isso, fazendo as cirurgias dos abrigos e os que não conseguiram fazer ainda, quando está indo para LT, eles estão passando o contato da clínica. E hoje em dia o que a gente fala, né? Se já está em lar temporário, a gente fala, gente, se tu tem dinheiro, tá tudo baixo custo. E assim, gente, baixo custo mesmo, assim, né? A gente pede, paga. Porque daí a gente consegue deixar Ajudar o que tá entrando pro projeto para aquele cachorro que tá no abrigo e não tem ninguém. E me surpreendeu, assim, também, o número de pessoas que vêm, não, então assim, ó, eu não vou conseguir pagar os 200. Mas consigo pagar metade, é isso? Sim, Então tá tudo mas, que vai um Mari, pouquinho só. é pela né? Fertivida? É pela Fertivida. E é só do teu abrigo ou de outros daria pra indicar? Dá Então, pra indicar, é exatamente. bom a gente saber. O que a gente tem é isso, eu só tenho Entendeu? que ter o veterinário do abrigo, porque o que eu tô fazendo como clínica é isso, eu peço, tu é o veterinário, tu faz o seguinte, tu tá me assinando, tu assina a documentação de autorização de cirurgia. Perfeito. Né, que tá do abrigo, coloca a observação nesses documentos que a gente tem, né? Ele tem o espaço para observação, se coloca, tá tentando se documentar da melhor maneira Pra um possível, né? Mas é bem isso. Claro que a gente tá com a escala, é o que a gente fala, agora deu um mês, eu tenho que ter um pouco de horário para minhas
coisas particulares, Claro, né? a clínica tem que... Mas a gente está deixando pelo menos 2 castrações de macho por dia, hoje Ótimo mantendo, saber. para conseguir ir fazendo isso, né? Então, e aí sempre tem que ter alguém responsável, alguém que leva, porque é isso que acontece. Às vezes no início você abriu a porta da clínica e agora tu tá o quê? Tu tá com um cachorro que tu não sabe para onde manda. Sim. Né? Então ali a gente sempre tá trabalhando, não, tu é o responsável, é tu que vem, tu que vai. Vai. Tem um veterinário junto que conhece o animal, que sabe que clinicamente ele tá bem e que tá indo pra cirurgia, mas o que a gente vai conseguindo fazer isso, porque, gente, é muito cachorro. Então, é isso que eu falo, se cada clínica abrir um pouquinho de espaço, a coisa vai ir mais rápido. Mas a gente ainda precisa do decreto da prefeitura para nos dar. Tá. E aí, e praticamente falando assim, quem não ajudou ainda, tá? E tem muita gente que ainda não ajudou e quer ajudar. Se a gente para pra pensar num médio prazo. Porque hoje a gente atuou, até agora, nesse primeiro mês, na emergência, na guerra. Bom, os bichos chegavam lá, pulga, carrapato, né, filhote. Tá, e aí muitos voltaram para seus abrigos, mas vamos dizer, muito bicho vai ficar E é isso que eu por um digo, bom tempo em algum lugar. A parte pública demora. Então, se eu te digo assim, abrigo tá precisando de voluntário. Clínicas, que não é só minha, são muitas clínicas que estão fazendo esse trabalho. Clínicas que o pessoal sabe que tem o Pix, ajudem, porque é o que a gente está conseguindo acelerar essas outras coisas. As clínicas particulares hoje em dia que abriram um Pix e abriram uma porta, estão trabalhando com isso. Vamos acelerar, vamos castrar, vamos fazer cirurgia de tumores e vamos fazendo as coisas acontecer enquanto do outro lado o poder público vai se organizando, os abrigos vão organizando, alguém vai trabalhando com adoção, então... Ração, tapete G, essas coisas. Ração tem. precisa, eu acho que a Bárbara vai concordar comigo, assim, agora que se organizou, precisa ração, mas o importante são lotes do mesmo tipo de ração e uma ração de qualidade mínima, porque o que acontece? No início começou a chegar ração, dentro do abrigo tu dá ração hoje um dia, no outro dia dava outra ração, no outro dia dava ração, o que se teve de diarreia no início por ração de muito baixo custo, que geralmente é o que o pessoal Sim, compra, o pessoal quer dar volume, né? quer dar volume. E a troca de ração. Então, assim, A pessoa tem que vê sistematizar. quantidade e preço, tô salvando uns quantos, né? E o pensamento, eu entendo o pensamento de quem tá doando e também ninguém se deu conta disso no início, né? Então, é o quê? É manter um tipo de ração com uma... Óbvio que não precisa ser a ração, né? Mas uma qualidade Mari, ao mínima, mesmo né? tempo, como é que a gente vai... Não é Exigir. exigir, mas... Olha, dá uma ração premium, né? Um Nos volume doa grande da uma mesma ração. Olha, eu que não veterinária- precisa, É tiver a uma coisa troca de que tu fica ração assim, já tá, mas ajuda, eu já né? estou doando. Olha, peraí. eu veterinária dando exemplo que a gente chegou num bom senso lá. Vamos misturar um pouco de tudo, porque daí já... Fica E não ali, se teve a mais gente problema. fez É, porque muito isso. que se encarou isso no início. E que nem no início teve um post que eu fiz, eu acho que lá no terceiro, acho que pro terça ou quarta-feira, que a gente se deu conta que tem muita ração seca e faltava ração úmida. Sim. Porque eles não comiam, tem muito cachorro que tá acostumado a comer resto de comida. E a gente... Outra Claro. coisa, as medicações, a ração úmida te ajudava, né? E aí tu lia os comentários do post, a pessoa falou assim, mas ferve um franguinho, põe uma aguinha. Eu falei, gente, a gente não tem geladeira, a gente não tem água, a gente não tem... Então, assim, o úmido também ajuda na parte de medicação e fazer com que eles comam, porque tem muitos cachorros desses, eles comiam o resto de comida. E é muito engraçado, porque daí tu pega, a gente tava agora com um lá na clínica, úmida nada. Eu fui lá, botei a seca, não comeu a seca, tu já viu, bom, esse cachorro tinha dono. Ele tava super socializado à ração seca. E tu chega aqueles que agora a gente teve do pessoal que tem empresa de papel de papá, que tem empresa de comida, que também nos doou, porque tem uns que não tem Cristo tu fazer. Mas daí vinha, só que óbvio, num abrigo, onde é que tu vai botar um monte de comida prontinha, congelada? Lá os voluntários, eles fazem arroz, frango, batata doce. Eles levam nas caixas pra nós. A gente tem os freezer lá dos animais que não comem ração. E a gente, claro que a gente tá tentando adaptar esses cães, né? Pra facilitar. vai misturando. E vai misturando. Mas tinha animais lá que a gente achava, nossa, ele deve estar com algum problema, porque o animal não tá comendo, não. Aí daí a gente jantando, às vezes no meio daquilo tudo, almoçando no meio daquilo tudo, e o cachorro salivando na nossa frente, a gente dava ele... Pronto, gente, esse aqui é só comida. Tinham muitos que vinham pra Sim, que é o resto clínica de do comida. abrigo, olha, esse não tá bem, não quer comer de jeito nenhum. Dava meio turno ali na clínica, o quê? Sem a latição o tempo todo, eles no ambiente mais calmo, tu botava, ele comia. Então teve Estresse, cachorro que foi pra clínica que era pra exame e ser internado, ele ficou 24 horas, eu falei assim, gente, ele tá bem, ele precisa de um lar temporário, ele tem que sair do estresse do abrigo. Mas, claro, esse atendimento mais individualizado, e muito eles vinham, às vezes, passar 1, 2 dias na clínica, pra quê? Os veterinários do abrigo, Mariana, eu acho que esse precisa de um olhar um pouco mais clínico, individualizado, fica com 1, 2 dias com ele pra mim, pelo menos pra tu sentir o que tá acontecendo, fazer exame e a gente entender o que tá se passando desse cachorro, porque dentro de 600,
é muito difícil ter o olhar individualizado desse Claro. Mas fica isso, gente. Eu acho que o que fica, e aí eu acho que todos nós temos que refletir e tentar chegar num consenso, é o que a gente vai aprender com todo esse desastre e para, né, tentar se organizar e minimizar os problemas. Que eu acho que, assim, centralizar a informação, a política pública, amparo legal, são coisas que, assim, tá todo mundo ainda na boa vontade, né? E acho que fica claro aqui, acho que em nome da sociedade, eu quero agradecer vocês três. Em nome da sociedade gaúcha. Eu acho que não nós três, é todos os veterinários. Porque, a gente é isso, uma pequena amostragem perfeito, de uma bem classe colocado. que demonstrou, assim, ó, uma muita garra, uma união que eu não achei que os veterinários tinham, julgava de maneira errada, assim, me percebeu que a hora do aperto, a gente realmente se uniu de uma maneira, porque quantas catástrofes... O veterinário foi tão importante, né, nesse volume como a gente... Ou se daqui a pouco só porque a gente estava aqui a gente percebeu. Mas realmente, assim, ó, estão todos de parabéns. A gente está recebendo parabéns aqui com todo orgulho que a gente sabe que merece. Vocês mas merecem. a gente sabe que... Quantos também precisam desse pessoas parabéns e estão estão precisando. lá. Então, a gente está só aqui recebendo parabéns de uma classe Não, e eu espero fantástica. que a gente volte e faça um novo podcast para falar de tudo que se organizou. Ó, daqui para frente já existe um protocolo, já existe uma lei. A gente Todos vem... estão castrados, num vamos ver se a gente abrigo conseguir, a gente preparados. grava um novo com que desse todo esse conhecimento. Mas, de novo, em nome da sociedade, para vocês e para todos os outros veterinários, vocês estão de parabéns, gurias. Obrigada. Eu sempre falo, Giovanni, assim, ó, que muitas pessoas, né, mandam parabéns pra nós, né, e orgulho de vocês, e eu sempre ressalto, eu estou fazendo pela minha cidade, as gurias estão fazendo pela cidade delas, pelas pessoas que estão aqui, né, na nossa região, e as pessoas que vieram de longe. Essas pessoas precisam ser É incrível. extremamente exaltadas. As pessoas que, sei lá, Paraná, Santa Catarina, Que não foi nem vieram fácil pra chegar cá, aqui, que né? não foi fácil chegar. Nossa, E que estão dormindo em colchão, né? Tem muita gente... Gente, essas Colegas pessoas... e outros voluntários também. Com certeza, essas pessoas precisam ser, com certeza, extremamente Valorizadas reconhecidas e e valorizadas. Muito obrigada. A obrigada, todos. então. Gente, então isso que eu ia dizer pra você, pra gente encerrar, Isso. cada uma de uma forma rápida, sua mensagem, o que quer passar, uma última mensagem aí de tudo que a gente conversou e do... Ai, agora começa por lá. Tá. Tá, gente, então assim, ó, primeiramente, claro, sempre os meus clientes e seguidores, porque foi quem me deu forças e uniu, sabe? Eu nunca vou me esquecer, eu chorando na frente da minha pet, eu acho que já fazia uns 15, 16 dias que eu tava sem água, tendo que pagar aluguel, tendo funcionária, e eu disse, eu só vou sobreviver lá no IPA 12, 16 horas por dia, por um tempão, se vocês trouxerem os cachorros aqui pra escolinha, porque pelo menos, né? E eu não tinha água, nada. Fui trabalhar no IPA, quando eu cruzei na minha pet, botaram uma caixa d'água, os meus clientes, sabe? Eu digo, cara, vocês são, ó, incríveis. Então, muito obrigada pelo Pix. Cada Pix a gente ainda está ajudando 3 blocos cirúrgicos, a gente está sublocando. Eu vou ver com a Mari também as necessidades para a gente conseguir, ou com dinheiro ou com produto, que também isso era muito difícil chegar no nosso estado. Eu tive material que chegou de São Paulo, gente de Santa Catarina. A gente criou uma corrente do bem tão grande, sabe? Claro que a marca é a empresa, mas também com o abrigo do IP, com outras pessoas, colaboradores. Agora ainda tem a fase do perrengue, cães que foram para o lar temporário, a adoção que os clientes, as pessoas querem de volta, briga, cachorro que era de rinha, maus tratos, que castraram ou não. Tem mais um processo judicial por vir agora, que ainda não terminou e vai ser longo e todos os abrigos vão ter. Mas desde já, a confiança, que é o primeiro de tudo, assim, ó, porque alguém te transferir dinheiro, sabe, sendo a tua imagem, não te conhecendo como pessoa, isso é coisa que não tem preço. Não tem preço, é um valor imensurável. E eu vou honrar todos os Pix que foram feitos e ajudar quem precisa. Olha, eu só quero agradecer do fundo do coração, assim, todos que estavam do meu lado, primeiramente, todo mundo que estava junto, que pegou junto ali no meio da bronca, que assumiu todos os BOs, que a gente sabe que é difícil, e agradecer todo mundo que veio nos ajudar de outros estados. Eu sempre falo isso porque eu fiquei com um orgulho gigante, assim, das pessoas que eu conheci, que isso foi uma escola de vida, esse momento que a gente passou ali. Então, só tenho a agradecer. E eu quero agradecer muito também aos meus clientes do domicílio, porque sem eles, a gente sabe que eu perdi dois consultórios que eu tinha, né? Que eu trabalhava lá fixo,
que hoje eu não trabalho mais, e os meus clientes do domicílio não me abandonaram, né? Então, seguiram me chamando no meio de todo esse caos. Então, eu também preciso agradecer muito, muito, muito a todos vocês com isso. E dizer que é seguir ajudando, é seguir nos ajudando com Pix, com doações, porque essa história vai longe. Mari? É isso aí, bom. Eu quero agradecer também toda a equipe que está atrás de mim. Né? A minha cara é a que está aqui, mas muito que funcionou é porque eu tinha uma rede imensa, tanto do pessoal da clínica que está lá, de dia que eu cheguei chorando, assim, só largando o cachorro, eu virei assim, muito obrigada por vocês estarem aqui abraçando junto, porque eu tô só trazendo, né, mobilizando. Então, eu acho que as pessoas ali da clínica que abraçaram junto sem serem consultadas, né? Tiveram que abraçar e abraçaram com o maior amor, assim. Os clientes também, porque é bem isso, os clientes e os que não eram clientes, as pessoas de longe, que confiam e depositaram. Eu fiquei chocada, assim, com isso. Eu falei, gente, as pessoas... Eu nunca pensei que eu transmitisse tanta confiabilidade, né? Como realmente materializou, assim. A todos os colegas que estão ajudando, aos clientes também, que às vezes ligaram, tu tá aí, mas é que eu precisava de uma consulta, mas eu tô vendo que vocês estão a tocar nada. Eu falei, mas gente, a gente também tá precisando de serviço pago. E foi muito engraçado que eu falei isso para uma cliente, daqui a pouco já vieram uns 4, 5 do bairro, sabe? E então tu também vê, assim, tu vê os clientes se mobilizando na parte do auxílio, que era realmente de doações, indo atrás, meus amigos e as pessoas atrás de mim que ajudaram, assim como os clientes que a gente falou, nós também estamos precisando da consulta particular, a gente está precisando que o cliente particular venha também, porque foi isso, assim, ontem na reunião trouxeram uma estatística, o movimento das clínicas no mês de maio diminuiu de 40% a 60%. Só que a gente é responsável por salários, a gente é responsável por tanta coisa, é aluguel, é luz que vem, então assim, que as pessoas sigam ajudando, que sigam confiando, é bem isso, o Pix, o que está entrando está sendo realmente destinado, né, para os cães, para a causa animal, e não é o meu, é o de todo mundo. Bem, se cada pessoa ajudar, levando o seu pet da parte particular e com uma outra parte seguir doando, ajudando aquele veterinário que está fazendo alguma coisa, a rede já se retroalimenta de uma maneira fantástica. E aí, para encerrar, vocês querem, fica à vontade, vocês querem deixar o Pix? Sempre queremos. Então, se vocês têm o Pix, deixem, até porque depois o Johnny faz lá, né, Johnny? Uma chamadinha lá, coloca o Pix de todo mundo. Então, eu esqueci de agradecer a Vetlog, que o que doou de coisas era incrível, porque eu tava no hiper, eu chegava na minha pet, era assim, Vetlog, eu começava a chorar. Assim, vocês são incríveis, gente. Agora, por último, com as vacinas, assim, sem palavras. A galera tudo protegido, da melhor forma possível, com os melhores produtos e qualidade. E a equipe maravilhosa. Passaram bem. Gente, então, o Pix da empresa é o meu celular, 51999904 Tem algum Pix, Maru, ou não? Não. Tá. Não fiz Pix, não. Sabe que eu errei meu telefone? Então volta de novo. 9999-04-290. Hoje eu tô tão emocionada que Não, que bom. Mas depois o Johnny... Televet. Depois qualquer coisa a gente... O meu, eu fiz que era o meu e-mail da clínica, porque eu tentei associar, né? Que, tipo, não é só eu sou uma pessoa com uma empresa por trás, né? Que tá ali. Então, o meu é mariana@fertivida.com.br. Tá. Gente, de novo, obrigado a todos vocês. A gente que agradece. Né? Olha, vamos lá, mais força e voltaremos para falar de tudo que aconteceu, a resolução disso tudo, que a gente parece que não, mas a gente já tá no meio dessa história, né? Tá? Esperamos. Obrigado, galera. Muito obrigada por a gente. Obrigado pelo chimarrão.